foi por aqui. Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a congregação das famílias cristãs com muita alegria, com muita satisfação, com sentimento de gratidão em nossos corações. Vamos exaltar, vamos agradecer ao Senhor Jesus Cristo, nosso Rei, porque Ele ressuscitou dentre os mortos. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3, do verso 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim farei que venham adorar, prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conservo o que tens para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. É muito importante ouvirmos as orientações do Senhor em todo e qualquer momento. Quando estamos sendo abençoados, estamos repletos de pessoas muitas vezes próximas de nós, porque estamos abençoados, estamos fartos financeiramente, e também recebermos orientações quando as coisas não estão bem, quando estão fugindo do nosso controle. Até mesmo quando estamos cientes de que cometemos algo errado, fizemos algo errado, é muito importante recebermos orientação da palavra de Deus. Sabemos que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todo o pecado e purificar de toda a injustiça. Sabemos, olhando para o Salmo, lendo o Salmo 51, que o Senhor está sempre aberto para nos perdoar, para nos corrigir, para nos instruir, e o Senhor vem e faz reparação. Algumas consequências são terríveis, como no caso de Davi, a consequência ficou: a espada jamais se apartaria de sua casa, e ele pôde ver o cumprimento desta profecia. Mas uma coisa é mais certa, e é o que é garantido, e que nos serve de referência: o Senhor perdoou o teu pecado, assim foi dito pelo profeta Natã a Davi, indicando que o nosso Deus, Ele tem um coração complacente, Ele tem um coração misericordioso, e Ele nos perdoa e Ele quer nos renovar e nos colocar novamente realinhados com a sua vontade e dentro do seu propósito, para cumprir e efetuar o seu propósito. Por isso que nós temos que ter o desejo de aprender a palavra de Deus. Num momento como esse em que nós nos reunimos para celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nós temos que todos os domingos, todos os dias, conforme vamos enfrentando as lutas, na busca pela sobrevivência, nas perseguições, no momento de devocional, nos momentos em que buscamos mais conhecimento, prosseguir em conhecer ao Senhor, nós temos que buscar nessa palavra a orientação necessária para vencermos nessa vida. É muito importante não ficarmos decorando jargões, porque muitas vezes cada um tem um tempo onde Deus quer trabalhar, onde Deus quer efetuar, cada um tem uma agenda diante de Deus particular, e às vezes ficar decorando jargões e colhendo experiências de outras pessoas, às vezes não funciona na nossa vida. Estamos ou em estágios mais elevados ou estágios menos elevados. Uma coisa bem certa: Deus escolhe os anciãos para estar orientando os pequeninos. Precisamos desta palavra orientadora, precisamos dessa palavra que concede fortaleza ao nosso coração. E uma coisa bem certa: quando estivermos ali no âmago das provações,
nós veremos o cumprimento desta palavra, das promessas. A igreja de Filadélfia tinha orientações, a igreja de Filadélfia tinha promessas. E nós vemos que a igreja de Filadélfia vivenciou tudo isso. Obedecendo aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos, eles estavam agradando a Deus, estavam firmes e perseverantes, obedecendo o ensinamento apostólico, e o Senhor estava se agradando deles. Tanto é que fala-se de um âmago de uma tribulação intensa, e por eles serem perseverantes, o Senhor os livraria da hora da grande tribulação. Nós lutamos agora aqui na pós-modernidade, estamos clamando ao Senhor para que também venhamos a ser isentos dessa grande tribulação que há de vir sobre a terra, pois vemos agendas malignas implementadas sobre a terra. A perseguição já começou com parte da igreja em alguns cantos da terra. Vemos períodos dificílimos de escassez e de fome, e nós estamos firmes no Senhor, porque confiamos na orientação do Senhor. O Senhor Jesus Cristo foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, e ali, quando ele foi testado pelo diabo, foi tentado pelo diabo em transformar pedras em pães, o Senhor disse que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí nós conseguimos captar aqui que não basta estarmos com as barrigas cheias, bem alimentados. Esse alimento, ele é limitado ao nosso organismo. Daqui a 2, 3 horas ou daqui a 24 horas vamos ter fome novamente. Mas se verdadeiramente tivermos a palavra de Deus, nós temos alimento eterno que garante a nossa salvação. Deus sempre quis orientar o seu povo, Deus sempre quis que o seu povo fosse bem orientado. Medita na minha lei de dia e de noite. Essa foi a ordenança para aqueles que haveriam de liderar. Deveria ser uma referência para todos os juízes. Josué foi um dos juízes, e ele deveria servir de referência para os outros futuros juízes, para os reis e governantes. Ele deveria meditar na palavra. Veja que em uma analogia no Novo Testamento, Paulo orienta Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Estudem a palavra, usem, busquem na palavra o conhecimento, prossigam em conhecer ao Senhor. Veja a ordenança de Moisés nos seus últimos discursos ali nas Campinas de Jordão, na fronteira do Rio Jordão. Antes de tomar posse, disse que ele não pôde entrar na terra prometida, mas passou as orientações do Senhor, da palavra do Senhor. Veja que discurso lindo de Moisés em Deuteronômio 32. Ó céus, inclinai os ouvidos e falarei, e que a terra ouça as palavras da minha boca. A minha doutrina caia como a chuva, a minha palavra desça como orvalho, como garoa sobre a grama e como chuva sobre a relva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e nele não há pecado. Ele é justo e reto. Que orientação fundamental para que o povo de Deus pudesse sobreviver. Veja as figuras de linguagem, as analogias que ele usa para instruir o povo. Ele clama que, assim como ele podia observar nas Campinas de Jordão, que sempre descia o orvalho, a chuva em reação à terra, fazia com que as sementes assim desabrochassem em alimento para o gado, para que o gado pudesse fortalecer, em alimento assim também para o povo. Veja como ele percebia que havia uma necessidade da palavra de Deus, como chuva, como semente, pudesse em reação em nossos corações também frutificar. Deus deseja, pelo mover do Espírito Santo em nossa vida, podar os nossos ramos para que possamos produzir frutos que glorifiquem ao Senhor Jesus Cristo. Para que o mundo, neste mundo de treva em que vivemos, eles possam olhar e observar verdadeiramente aquele ali obedece e se submete a Deus
Veja que ele deseja como doutrina. E o que é uma doutrina? É uma verdade retirada das Escrituras. É uma verdade que vem do coração de Deus para nos orientar. É muito importante. Existem doutrinas diabólicas que vêm do coração de Lúcifer, com as suas maquiagens, pois existem vários messias. Por isso que vemos várias religiões que esperam falsos messias. Eu sou o caminho. É muito fácil distinguir hoje, muito fácil mesmo. Qual é o verdadeiro cristianismo? É esse que está sendo perseguido nas redes sociais. Nós não vemos nenhuma falsa religião sendo perseguida nas redes sociais. Por que só os cristãos e conservadores estão sendo perseguidos? Que é o caminho da verdade. O mundo defende, o diabo defende o que é do mundo. E o que é do mundo já é dele. O mundo jaz do maligno. Tá fácil, nunca foi tão fácil entender e escolher qual é o caminho da verdade. O mundo segue na sua luxúria, na sua lascívia. Quantos não querem receber a doutrina da orientação do Senhor? Não sigam por esses caminhos. Cessem, rejeitem esses pensamentos que circulam em vossas cabeças, fomentados pelo entretenimento, fomentados pela filosofia vã desse mundo. Muitas pessoas não prestam atenção nesses ensinamentos e acabam desencadeando e caindo no abismo porque rejeitaram a doutrina. Nós queremos que essa doutrina desça como chuva em nossos corações e ela faça desabrochar a erva. Ervas que alimentam não somente a nossa vida, mas o nosso próximo. Nós tenhamos alimentos, ervas que regulam o intestino, ervas que deixam a nossa pele bonita, ervas que deixam o nosso viver mais fortificado. Precisamos desses alimentos e precisamos gerar esses alimentos para a vida das pessoas. Veja, porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Temos que louvá-lo porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ele, com a sua sabedoria, o seu poder transcendente, criou todas as coisas. A ciência vai ficar tentando aí, clonando, anos e anos se desgastando para catalogar o conhecimento. Nosso Deus supera todas as IAs juntas assim, em conexão para tentar criar alguma coisa. Nosso Deus transcende a tudo isso. Sua sabedoria é imensurável, imensurável é o seu poder. Grande é o nosso Deus. Nós temos que proclamá-lo. Ele é a nossa rocha, Ele é a fundamentação. É a mesma rocha que vai pôr por terra todos os impérios, como Daniel já profetizou. Vai pôr por terra todos os impérios que se fundamentaram nessa terra. Ele está acima de todos os reinos. Seu reino não tem fim, Ele é de justiça. Veja que as obras do Senhor Jesus Cristo são perfeitas. As obras de Deus são perfeitas. O mal e a maldade, a implicação da maldade e da injustiça que conflagram toda sorte de injustiça, toda sorte de enfermidade, toda sorte de moléstia e de doenças físicas e espirituais na vida dos homens. Veja, em poucos minutos, como eu pude trazer aqui tantas orientações do Senhor, apontando para Deus, em Jesus Cristo e na sua obra e no conhecimento que pode gerar vida. Tome posse desse conhecimento nesta manhã. Que a esperança da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o poder desta mensagem, possa atuar na tua consciência e você possa sair revigorado pelo poder desta palavra, pois é Espírito de verdade e de vida eterna. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, te amamos, te adoramos, te engrandecemos nesta manhã. Glorificamos o teu nome, tu és o nosso Rei, tu és o nosso Senhor. Derrama sobre nós a chuva do teu Espírito Santo. Alegra o nosso coração, renova as nossas forças. Ajuda-nos pelo poder do Espírito Santo a te obedecer cada vez mais, a te amar e expressarmos o nosso amor te obedecendo. Ajuda-nos a te amar, Senhor Jesus, obedecendo a tua palavra. Senhor Jesus Cristo, com o teu poder, com a palavra que o Senhor nos concedeu como autoridade e poder, que seja repreendido os inimigos da igreja, os inimigos da verdade, os inimigos da palavra. Abre o nosso entendimento, pois o conhecimento do verdadeiro Rei,
do verdadeiro Senhor Jesus Cristo, abre o entendimento e quebra as correntes e liberta. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que toda enfermidade física e espiritual e emocional seja curada agora, pelo poder do Espírito da verdade. Pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, teu castigo nos trouxe a paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã, Senhor Jesus, aceita a adoração da remanescente cristã Filadélfia. E assim nós adoramos o Deus justo e verdadeiro. Adoramos ao Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor. Adoramos ao Santo Espírito, nosso Santo Consolador. Amém. Nesta manhã de domingo, louve, adore, exalte e engrandeça ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos.